ação de graças. Vamos ao centro. Alguém, pelo amor de Deus, traz minha água. Com ação de graças. Alguém quer ouvir Deus falar? Diga amém. Agora sobre tudo mesmo. A ansiedade é sem dúvida o sentimento que mais absorve a nossa fé. Você me ouve? Pastor, sumiu tudo aqui. Embora em muitas passagens da Bíblia nós tenhamos promessas de fidelidade, da provisão de Deus, da proteção de Deus, a tarefa mais difícil para nós cristãos, ao meu ver, consiste em seguir as ordens expressas nas 3 palavras: não andeis ansiosos. Vou repetir: não andeis ansiosos. A exortação de Deus em não andeis ansiosos não é um conselho amoroso, não é um desejo de Deus, não é um pedido do Senhor, é uma ordem. Não andeis ansiosos. Nela nós somos chamados para cumprir a tarefa mais difícil para o cristão, porque existem muitas coisas que nos fazem preocupar. Problemas familiares. Meu Deus, o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser se eu perder o emprego? Será que o dinheiro vai ser suficiente para eu comprar tudo esse mês? Será que minha família não vai passar necessidade? Nos negócios a gente sofre com ansiedade, meu Deus, as coisas não estão correndo bem esse ano. Será que em 2017 nós venceremos os obstáculos? O nosso vício, porque esse é um vício, o nosso vício de ansiedade é tão profundo que parece que às vezes nós nos vemos unidos a ele com uma aliança de matrimônio eterno. Estamos aliançados matrimonialmente com a ansiedade, medo do câncer, medo do infarto, medo do acidente, medo da morte repentina, medo da guerra, medo da inflação. Daí vem a nossa racionalidade e coloca como prioridades algumas coisas que parecem ser tão simples, e por parecerem tão simples, eu me dou ao fato de pensar: não, com isso eu acho que eu posso me preocupar sim, porque... E não vemos que isso, de eu acho que eu posso me preocupar com isso, porque isso é pequeno, ou isso é um dever meu, ou como pai de família eu tenho que me preocupar. Isso é totalmente contrário à vontade de Deus, à ordem de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra ansiedade vem na língua grega, que quer dizer estrangulamento. A ansiedade parece que ela nos tira o oxigênio, ela corta o nosso fôlego, ela nos asfixia, ela rouba a nossa força, ela embaça os nossos olhos, ela muda a perspectiva que estamos tendo de um futuro bem próximo, de um futuro posterior. Todas as vezes que estamos inquietos por alguma coisa, é quase que instintivo nos tornarmos ansiosos, duvidosos, desanimados, cabisbaixos.
está querendo dizer então que o senhor não vive o que o senhor prega? Não, não é isso. Eu busco viver aquilo que sai da minha boca, da mesma forma que você deve buscar viver daquilo que os seus ouvidos ouvem, aquilo que sai da minha boca. Alguém entendeu? Há 3 semanas atrás, mais ou menos, eu emagreci em 6 dias, 8 quilos. Ansiedade, preocupação. 6 dias, 8 quilos. Nenhuma dieta faz isso. Mas a ansiedade, ela não emagrece a gente, deixa a gente bonito, não. Provérbios, capítulo 12, versículo 25, está dito assim que a ansiedade nos deixa com o aspecto abatido. Ela deixa o homem abatido. Mas no mesmo provérbio eu encontro uma palavra que eu quero profetizar sobre a vida de quem acredita. Diz assim: os ímpios serão transtornados e não subsistirão, porque não receberão um espírito que os auxilie nos dias das suas fraquezas. Mas a casa do justo, essa permanecerá de pé, porque o Senhor cuidará dela em tudo quanto ela fizer. Enquanto nós formos seres humanos mortais, estaremos sujeitos às inquietudes dessa vida. Contudo, o Espírito Santo me fez entender que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Filipenses, quando ele afirmou: meus irmãos, não estejam inquietos por coisa alguma. Antes de vocês se inquietarem, façam com que as vossas petições em tudo se tornem conhecidas do Senhor. Levem até o trono de Deus as dores de vocês. Você está sentindo? Que você tem um Deus que, a partir do momento em que é seu Salvador, Ele tomou para Ele. Vou repetir. A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele tomou para si a obrigatoriedade de cuidar de você. Para orar e para suplicar. No reino espiritual acontece um reboliço que você jamais pode imaginar. São anjos que se movimentam continuamente, levando taças cheias de súplicas, que são. Da mesma medida que eles levam as taças, eles trazem as taças com as respostas. Gênesis 28, 11. Está escrito assim: chegou a um lugar e passou ali, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por travessa naquela noite e sonhou naquele lugar. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. O que os anjos faziam? O que os anjos faziam? Mais uma vez, o que os anjos faziam? Anjos subindo, descendo escada. Anjos têm raça. Eles podem voar, eles podem se transportar, mas escute aqui. Às vezes Deus faz questão de dificultar o processo na nossa vida. Talvez você olhe para o seu desafio e diga assim: Deus, o Senhor tem o poder de me fazer voar por cima dele. Deus, o Senhor tem o poder de me transportar além deles. E o Senhor está dizendo para você: não, eu quero te ver subindo degrau por degrau. Eu vou repetir: eu quero te ver subindo degrau por degrau. Mas Deus, por que é que o Senhor não surge como um relâmpago e soluciona tudo de uma vez? Por que é que o Senhor não me faz dormir e acordar sem essa angústia no meu peito? Por que é que as coisas simplesmente não se resolvem na minha vida como
Deus é tão complicado. Querer discutir com Deus é pior ainda. Achar que nós poderemos conseguir tirar alguma vantagem de Deus é tanta ignorância. O apóstolo Pedro, Senhor, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É fácil? É tranquilo? É assim? É mole? Tem que dar vontade de ser pegado. Conseguindo voar. Eu também não tenho natureza de me transportar. Mas eu te peço, por favor, ajude-me a subir esses degraus, um a um, até chegar ao topo da sua graça. Amém. É só assim que a gente pensa. Reclamando. Maldizendo, não muda nada. Xingando, melhor não. Está com a Bíblia aberta aí? Vai lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Se você soubesse que o Espírito Santo está movendo aqui nessa noite, eu sinto ele com pano, com ajax, passando assim por dentro de nós, ele tirando toda a sujeira, sabe? Eu sinto que Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, elas não semeiam e também não colhem, elas não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta todos os dias. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar 1 centímetro à sua altura? E quanto ao seu vestuário, por que andais tão solícitos? Olhem para os brilhos do campo, como eles crescem. Eles não trabalham, eles não filham. E eu digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas essas coisas os normais, os gentios procuram. Disseram vosso Pai Celestial, bem sabe de todas as coisas que vocês necessitam. Tem um porém. Diga para mim, obrigado. Diga, tem um porém. Então te bendiga, tem um porém. Todos esses versículos, que versículos maravilhosos que nós vamos ler. A vida que será acrescentada, a comida e a bebida que serão acrescentadas,
acrescentados, o mantimento e o vestuário serão acrescentados. Tudo isso é resultado, é fruto, é como se fosse frutos de uma única árvore, de um único versículo. Nós pegamos aí o versículo 25, 26, 30, 31, 32 Aqui não tá, lá e tá colocamos ele embaçado. como parte de uma única árvore, de um único versículo. Para que tudo isso aconteça, que é o versículo de número 33 do capítulo 6 de Mateus. Aí ele nos pega. Você quer vestido melhor, você quer comida melhor, você quer andar melhor, você quer fazer o que tem de melhor na terra? Eu tenho para vocês. Eu sustento os passarinhos, eu visto os lírios do campo, eu não deixo faltar nada para eles. Nada eu quero e não tenho. Por que é que eu busco e não consigo? Por que é que eu trabalho e não conquisto? Por isso. Porque você não cumpre o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente lê isso com tanta displicência que acaba achando que esse texto é uma brincadeira de Deus. Nós queremos todas as bênçãos que o reino pode nos proporcionar mediante a nossa fidelidade, sem ter ele como prioridade das coisas. A gente quer receber tudo e não fazer nada por ele. Sabe o que a gente faz? Joga fora. Pega o texto, joga fora. Ele diz: olha, Deus, o Senhor me desculpe, mas eu não sabia. Eu não sabia que estava escrito na minha lá, não tem mais. Ali não tem mais Mateus 6,33. Pessoas que crescem na graça, que crescem no conhecimento e em tudo são bem-sucedidas, é porque simplesmente não foram ignorantes em tudo aquilo que eu estou ensinando para vocês nessa noite. Pessoas dentro da igreja, casa do Senhor, aqui, em qualquer lugar que você vá, que vivem bem, que comem bem, que vestem bem, que vivam todas as promessas que aconteceram em Mateus 6,33. Simplesmente porque eu levo um dia e falo assim: eu decidi, eu vou buscar primeiro o reino de Deus. Infelizmente, a maioria dos ansiosos, dos miseráveis, dos pobres, dos inquietos, é porque não cumprem aquilo que a palavra ordena. Eles buscam primeiro as demais coisas, depois o reino. Primeiro as demais coisas, depois o reino. Não, primeiro são as minhas contas. Não, primeiro é o meu trabalho, é a minha saúde, é a comida, é a atenção da minha família, os meus filhos precisam se vestir bem, a minha filha, o meu filho precisa estudar numa escola bem legal. Eu concordo com isso com você, concordo que você deve ter muito além disso, mas escute, não queira ser prioridade para Deus se você deixou o reino dele como secundário. Deus, eu quero, você não tem direito a nada. Deus, eu preciso, você não tem direito a nada. Esses dias eu tomei um café na esquerda. Eu tinha R$6 no bolso, tinha um cartão no dedo. Aí eu vejo um contando de milagre aqui, né? Não consigo entender. Eu sabia que não tinha instrução suficiente para cartão. Aí eu peguei e passei. Passado. A moça assim, senhor, eu cartão não aceito. Não, parte não. Não deu fé. Senhor, eu não aceito.
conhecidas de Deus, primeiro em oração. Diga bem forte após mim: o primeiro passo é a oração. Pastor, o que é oração? Oração é oração. Oração é um sentido de conversa. Jesus ensinou assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te responderá. Escute a minha afirmação. O apóstolo Paulo fez questão de separar oração de súplica, porque oração a gente conhece muito bem. A oração, ela é um diálogo entre Deus e o homem, amigo versus amigo, o pai versus filho. A oração não é algo formalístico. Senhor, Deus dos exércitos, diz que estou aqui. Não, para com isso. Você não fala bem português, continue falando bem não português com Deus. Não pega um dicionário que diz Senhor, que a escolha desse mundo seja transladada para. Oração é diálogo, é tete a tete. A Bíblia diz que os fariseus oravam com formalidade, 18 vezes ao dia. Geralmente na presença de outras pessoas, e faziam aquilo na intenção de exaurir para todos uma falsa santidade. Eu vou tentar traduzir para você o que é oração. Pastor, o que é que o senhor falou para o pastor Lucas? Antigo diálogo com o secreto, interpessoal. Ninguém precisa saber além de eu e ele. Oração é isso. É você falando com Deus e Deus ouvindo você e respondendo você. Agora, oração e súplica é diferente. Oração e súplica é um gemido da alma. É aquela coisa do tipo que você não tem mais nem o que falar. Sabe aquela lágrima que já perdeu até a força, ela para no meio do rosto assim, ó. Alguém já viu isso uma vez? Ela vem aqui assim, aí ela para, ela termina aqui, aí quando seca, a mulher tem muito disso. Aí quando seca aquela coisa borrada, fica até o meio aqui, ó. Não tem, né? Para no meio aqui. Isso é oração. Você não sabe mais o que falar. A lágrima já perdeu a força. Ela para no meio do rosto e seca. Oração é súplica. O apóstolo Paulo fez diferenciar oração e súplica. Oração e súplica é quando o meu, pelo menos, inseparável amigo, o Espírito Santo, ele me vê. E ao me ver, ele percebe: Rafael não está bem. As forças dele já se esvaíram. Ele percebe que não há palavra mais nos nossos lábios. Aí nesse momento ele faz cumprir Romanos 8,26. Da mesma forma o Espírito nos ajuda quando estamos enfraquecidos, pois nós não sabemos pedir como convém, mas como Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração e súplica é o Espírito Santo orando ao Pai por nós. A oração e súplica é o Espírito Santo transformando o nosso em palavras. A oração e súplica é o Espírito Santo pegando a nossa lágrima e jogando para o céu
As palavras que saem ministradas aqui nesse altar nunca voltarão sem encontrar corações necessitados. Se você conseguiu chegar aqui essa noite, é porque você precisava ouvir isso. E o Espírito Santo me testifica que tem muitas pessoas que entraram aqui vivendo os momentos da lágrima que seca no meio do rosto. Eu vou parar minha mensagem no meio para suplicar ao Espírito Santo por você. Do jeito que você souber, eu queria que você mudasse. Se você não tem mais força, fala. Existem silêncios que são tão tenebrosos na nossa vida, que são silêncios de dores tão profundos. Sabe? Tem coisas que só a gente consegue saber. Sabe? Espírito Santo, tem coisas que minha mulher não sabe. Tem coisas que minha mãe não sabe. Tem coisas que eu, como pastor, não sei ver.